Paz e Luz, Seminário Teológico Luz Online, levando o melhor da teologia para você. Muita paz, muita luz para você. Nós te abençoamos com a bênção da sabedoria e do conhecimento. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos falar sobre a temática, as filosofias e as teologias existentes dentro e fora da igreja. Escreva aí no seu caderno. As filosofias e as teologias existentes fora e dentro da igreja. Esta matéria nós iremos aprender a analisar muitas filosofias e teologias existentes dentro da igreja. Então nessa palestra você vai aprender como é que um líder cristão deve agir perante as muitas filosofias e ideologias que cercam a igreja e que também estão dentro da igreja. Você olhando para uma igreja mais ou menos de 500 pessoas, vamos dizer um número básico, você vai pensar que aquelas 500 pessoas, elas pensam iguais, elas acham iguais as coisas e elas são unânimes. E não são. Cada cabeça é um universo. Cada cabeça é um mundo muito grande, imenso. E este universo existente dentro de cada um de nós faz com que qualquer coisa, qualquer ideologia neste mundo não seja unânime. As pessoas, elas recebem a mensagem que você fala, mas elas têm as opiniões próprias delas. E o líder tem que saber lidar com essas várias opiniões existentes dentro da igreja. Analisando a base dos pensamentos para sabermos lidar com as muitíssimas ideologias e teologias espalhadas pelo mundo afora. Então, vamos estudar a base do pensamento, a base da ideologia, a base da teologia pessoal de cada um, para analisarmos a ação desta pessoa. Porque a ação, ela é movida pela ideologia. A pessoa pensa, tem o instinto, e esse instinto mistura com o pensamento, e aí dá origem à ação. Qual é a estrutura de um pensamento? Qual é a estrutura de uma ideologia, uma filosofia? Então, qual é essa estrutura? É isso que iremos ver agora. Um líder, vai anotando aí na sua apostila e prestando atenção. Um líder deve saber lidar com as muitíssimas ideologias e pensamentos e filosofias existentes na igreja. Então não há um domínio completo. Um líder cristão, ele não domina aquela congregação completamente. Toda liderança é parcial. Ninguém domina 100% algo, ou ideologia, ou grupo, ou pessoas. Não, mas quem domina é o Senhor. Não é a questão desse domínio, é a questão da administração, do domínio da administração. Ninguém administra nada 100%. A igreja tem muitíssimos pensamentos diferentes. Apesar da igreja ter uma doutrina pessoal e uma doutrina bem abalizada, aonde a maioria acredita naquele rol de doutrinas, esses pensamentos se subdividem. Até porque o ser humano é maravilhoso. Cada um pensa de um ângulo diferente. É como a Bíblia diz, que sejamos um, devemos ser um. Mas esse sentido de um é como uma orquestra. Existe o trombone, existe vários instrumentos diferentes, porém tocando tudo num ritmo só. Mas que os instrumentos são diferentes, são. Vamos lá. Cada um tem uma ideia de Deus, da vida e das coisas que cercam a ele. Então cada um tem uma ideia e o líder deve saber respeitar esta ideia. Não espere unanimidade, pregue a palavra de Deus e saiba lidar com as diferenças. O grande desafio do líder, depois de saber liderar a ele mesmo, é saber lidar com as incríveis diferenças existentes no ser humano. O ser humano é muito diferente, os seus pensamentos são muito diversificados. Há uma diferença muito grande de um ser para outro, como ele pensa, como ele encara as coisas. E também entra também os instintos, a informação hereditária, entra muitas coisas que contribuem para a formação do pensamento daquela pessoa. Cada época tem uma estrutura, anota aí.
ideológica, filosófica e teológica. Cada época houve uma estrutura filosófica. O pensamento, a visão teológica de hoje difere e muito da visão teológica de 30 anos atrás. Ah, meu irmão, isso é um mundanismo. Não é um mundanismo. Não. Os crentes de 30 anos atrás pensavam totalmente diferente dos crentes de hoje, apesar de guardar a doutrina. Incrível, né? Os usos e costumes da igreja mudaram muito. E isso a pessoa pode dizer, não, mas é o cão, é o diabo, é porque é o Satanás. Não, nada disso. É porque o ser humano muda mesmo. Mas mudou para ruim? Não, quem disse que mudou para ruim? Quem pensava que não mudava, vendo o crente de hoje, vendo o cristão de hoje e vendo o cristão de antigamente, vai perceber que houve uma grande mudança, principalmente nos usos e costumes. As igrejas, até mesmo católicas, antigamente, elas eram muito severas nos usos e costumes. Tinham padres que não davam a hóstia para nenhuma mulher pintada, ou com decote grande, com batom, eles não davam não. Pessoas católicas, eu conheci católicos que não davam água, que na época não tinha água encanada, que eles não davam água à mulher que viesse pintada, mulher separada do marido, mulher que tivesse filho sem marido. Veja vocês, e isso no mundo católico. No mundo evangélico, há 30 anos atrás também, era do mesmo jeito. Cristãos sendo expulsos porque ouviam rádios, ouviam Roberto Carlos, eram expulsos da igreja porque usavam calça comprida, brinco, batom, cortavam cabelo, e hoje não existe mais isso. Algumas igrejas ainda mantêm esta doutrina, mas se ela for de dimensões a nível nacional, essas doutrinas já caíram. Em algumas igrejas delas já caíram. E na mesma denominação, há uns que guardam e outros que não guardam. Então, a visão muda, o jeito de encarar as coisas. Por exemplo, televisão. Era proibido televisão, era proibido de assistir televisão há alguns anos atrás. Hoje você pode ir nas igrejas mais radicais e você vai encontrar lá no escritório da igreja um computadorzão, vamos dizer assim, um supercomputador. E ali está todo mundo ali, os pastores, tudo, internet, Orkut, tudo. Incrível. E elas proibiam televisão, que eram menos perigosas, vamos dizer assim, do que o chamado computador e internet. Então, a visão muda, meu irmão. E você, como líder, tem que saber disso. Você tem que saber lidar com essa mudança. Não, mas irmão, eu sou quadrado. Porque tem gente que acha que é bonito, ser ignorante. Acha ser bonito ser quadrado. E o que é ser quadrado? É porque Jerusalém é quadrado e eu também sou quadrado. Não existe isso. Jerusalém é quadrado porque o quadrado é a medida da perfeição. 4 lados iguais. Isso não significa nada de uso e costume, de proibir sua filha a ter um computador, a ter uma televisão. E se foi pecado, por que não é mais? Deus mudou? Deus se modernizou? Ou foi que, na verdade, nunca houve essa história de pecado? Era apenas uma questão cultural. Você, como líder, tem que saber lidar com isso. Um acha uma coisa, outro acha outra, e respeitar. Não, meu irmão, eu acho que brinca é pecado. Não fere a santidade. Depois não use. Fique na vontade. Você tem que ter a sua doutrina pessoal. E o Seminário Teológico Luz Online, ele é aberto para todas as doutrinas. Você acredita assim? Continue acreditando, irmão. Amém. Continue ensinando na sua igreja a sua doutrina. Mas você vai ter que saber lidar, queira ou não, com as demais doutrinas, porque vai chegar aquele irmão na sua igreja que não é da mesma doutrina cultural e você vai ter que respeitá-lo. É um dinamismo muito grande na teologia e na filosofia. O pensamento humano muda muito, muda demais. Houve uma época que era pecado até pegar na mão da moça. Hoje, os namorados vão com as namoradas só para a igreja. Isso antigamente era um escândalo. E mudou, o que foi que houve? Mudou a mente das pessoas. O pensamento religioso muda. E os sentidos mudam também. Veja que a pena de morte era aplicada pela igreja evangélica e a pena de morte era aplicada pela igreja católica. Calvino executou muita gente. A igreja católica executou muita gente. E hoje nenhuma das duas querem a pena de morte. Mudou ou não mudou? Está na Bíblia ou não está? Veja que os pensamentos vão mudando e o obreiro tem que saber lidar
com essa situação. Porque muda mesmo. Se você for estudar história bíblica, história contemporânea, você vai ver uma igreja totalmente diferente em 1500, 1400, uma igreja medieval totalmente diferente da igreja de hoje. Mesma Bíblia, mesmo Deus, mas a ideologia mudou. Não é questão de mundanismo, mas de dinamismo de perspectiva humana. Os seus olhos, o seu ângulo de visão muda. A mudança, ela é muito rápida e contínua. O ser humano é um ser em constante mudança. E o líder tem que saber lidar com essas ideologias, com essas mudanças, para não se perder.